Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, companheiros dessa jornada, estamos no Grupo Espírita Casa de Guará. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Eu quero voltar para 1900. Então, hoje nós vamos estudar o último capítulo desse livro esplêndido chamado Vida Plena, que nós estamos há 30 capítulos estudando juntos. Hoje terminamos esse livro. Que bom que esse grupo maravilhoso, né, que gosta de aprender, que gosta de estudar, ou que se não gostava antes, né, se colocou nesse lugar de não desistir, de continuar sempre aprendendo com nossa irmã Joana de Ângeles. E nós somos aqui aquela pessoa que procura compreender o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles dentro da nossa compreensão, para poder, então, conversar com vocês todos, né, durante uma semana, a respeito desses 30 temas que a nossa irmã Joana veio tecendo devagar. Nós vamos lembrar que este livro, ele é um livro de 2021. Portanto, é um livro muito jovem, muito atual. A primeira edição dele é a edição que nós temos, né? É uma edição dessa data que nós falamos, 2021. E então nós temos aqui um livro pequenino, só com 208 páginas, com 30 lindas lições. E a lição de hoje, que é a última, de número 30, ela se chama Missiva de Amor. É como se Joana estivesse escrevendo uma carta para todos nós. Ela escreve essa carta muito pessoal, né, dedicada a todos aqueles que pegaram o conteúdo do livro para estudar, para desenvolver as ideias, para maturar. E eu tenho só a agradecer, né, porque eu não estava sozinha. Eu não li esse livro sozinha. Eu li esse livro com um grupo de companheiros e companheiras, né, que toda semana, às quintas-feiras, se dispuseram a estudar esse livro. Então, agradecimento à nossa irmã Joana, ao esforço do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, né, que com mais de 20 anos, de 90 anos, ele então, através de sua psicografia, se disponibiliza para escrever um livro tão substancioso, né? Um livro aconselhador para a nossa existência, nesses momentos que nós estamos vivendo, de muita tribulação, de vidas conturbadas. Então, a Joana escreve essa carta com muito carinho, com muito amor, e vai nos trazer conselhos para a nossa vida inteira. A primeira coisa que ela faz é abrir o capítulo nessa carta para nós todos, que eu vou ler a carta. A gente vai ler e vai comentando a carta, essa missiva de amor. Ela diz assim: tende ânimo e dai-vos ao amor. O que será que ela quer dizer com isso nessa carta? A mim, o que me tocou. A todos vocês, né, de que forma essa carta vai tocar. E de que modo esse livro substancioso, profundo, ele tocou nossos sentimentos e nos ajudou a alterar comportamentos que nós víamos cultivando, seja, como diz Joana, por ignorância, né? Seja por rebeldia, né? De estarmos vivendo no mundo, estando no mundo e sendo do mundo. A Joana vai nos ensinar que a gente precisa estar no mundo
sem ser do mundo, mas vivendo no mundo, pensando em nossa trajetória de espírito imortal. Olha que sabedoria, que sapiência, né? Então, na primeira página do texto, ela vai considerar opostos, como nós vivemos numa realidade de opostos. Como é que ela vai desenvolver isso? Ela vai começar dizendo o seguinte: a dor, ela vai falar sobre a dor especificamente, a dor que exaure existências. Essa dor que exaure existências, ela vai nos ensinar nessa carta amorosa como nós não devemos fazer para que a dor seja acolhida por nós. E ensina também o que é que a gente deve fazer para sermos acolhedores, de modo que a gente viva com alegria, com satisfação, que a gente compreenda os mecanismos da vida, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? E de onde viemos, obviamente. Então, de onde viemos, vocês já sabem, né? Nós somos espíritos imortais. O que estamos fazendo aqui, especificamente, duas coisas importantes: retificar erros do passado, de outras existências, e, ao mesmo tempo, aprendermos novas lições. Mas vocês sabem que há alunos e alunos. Alunos que se dedicam, que realmente aprendem. E há outros alunos, né, que levam seus dias no colégio, na escola, ouvindo as mesmas lições, convivendo com os mesmos colegas, com os mesmos professores, com os mesmos assuntos de matérias tão diversificadas. Mas eles passam os dias da sua juventude, né, naquelas horas e horas de aprendizado, como se aqueles conteúdos eles não tivessem uma repercussão de reflexão, nem no seu cérebro, nem em seus sentimentos. Então, eles passam batidos, porque de Joana, que ainda servem a Mamon. E que Mamon, a Joana vai explicar, ainda não entendeu o propósito de Jesus e as propostas que ele trouxe para a nossa felicidade. Então, essa dor que a gente carrega dentro de nós, que é essa dor em forma de desistências, né? É uma dor em forma de rebeldia, é uma dor em forma de desamor, né? Em que nós convivemos com uma batalha diária. Mas batalhas existem em momentos de guerra. E a Joana vai nos ensinar que muitas vezes a guerra é tão ferrenha e que as vitórias em relação às guerras, elas são tão insignificantes, que mais uma guerra de ódio, por exemplo, vivida no dia a dia da nossa existência, termina por exaurindo as nossas forças. E nós vamos nos afastando do bem, nós vamos nos afastando da alegria e vamos nos tornando pessoas solitárias dentro de guerras oriundas do nosso desamor. Olha que coisa que a Joana diz. Ela diz que essa dor que exaure nas nossas existências, a gente precisa estar atento, porque nós fomos programados, né, para a plenitude, nós fomos programados para a alegria. Nós não fomos programados nessa existência de agora. Todos nós que estamos vivendo num corpo biológico, né, utilizando esse veículo para nos expressarmos no mundo, nós precisamos ter cuidado com o corpo que nós habitamos, precisamos ter cuidados com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas palavras. Então, é um retorno diário, né? O eterno retorno diário aos ensinamentos de Jesus.
a Joana faz esse aconselhamento nessa última página desse livro. É uma carta linda, né? Então, ela vai falando o seguinte, que esses sorrisos que nós costumamos usar, né, nas mídias sociais, por exemplo, são máscaras que nós usamos para que os outros que acessem, né, o Instagram, o Facebook, eles tenham uma leitura de felicidade. Quando ela diz que são máscaras, é porque são personas que nós criamos, né? Esses personagens falsificados, né? Porque precisamos impressionar, né, a sociedade daqueles que nós convivemos, onde nós estamos, e essa impressão que nós passamos é uma impressão como se fosse uma batalha, em que provoca inveja, em que provoca ambição do ter, do ser, do possuir, igual ao ter, né? Então, eu quero ter a posse, eu quero ter a propriedade das pessoas, dos objetos, das coisas, né? E vamos colocar coisas aí como as pessoas que surgem como pessoas de sucesso, né? Tudo que elas fazem, elas alcançam, e muitas vezes essas lições falsas que nós enviamos de sucesso, terminamos por receber, né, desse grupo enorme de criaturas que nos seguem nas redes sociais, porções de veneno que nos são enviados pelos pensamentos. E nós estamos desavisados e terminamos absorvendo, né, porções diárias de desequilíbrio, de desordem. Então, a Joana, ela vai assim devagar, dizendo o seguinte, que nós vivemos um sonho de ambições, né? São ambições de felicidade. A pergunta é, o que é a felicidade para você? Tem gente que é insatisfeito de tudo, né? A casa que mora, ela não serve, o jeito como está, ela não gosta, ela tem que comparar com terceiros, onde o bairro que ela mora já não é bom, e ela sempre está desejando algo a mais, a mais, a mais, né? Os filhos que têm, todos têm defeitos morais, comportamentais, o companheiro ou a companheira sempre são objetos de divergência, né? E se está sempre desejando a mulher do próximo, o marido do próximo, o companheiro do próximo, né? Nessa corrida que a Joana diz, que termina virando terríveis pesadelos em nossa vida, e que a gente precisa observar que há muitas manifestações, né, de ternura e de amor nesse festival primaveril da juventude. O que é que ela quer dizer com isso? Quando nós somos jovens, a gente sonha tanto, né? A gente imagina tanto, né, alcançar um patamar de vida, seja pelo esforço do estudo, ou seja pelo desejo, né, de melhoria de profissão, e aí se dedica, mas de repente tudo isso cai o que ela chama uma conversão. Ela diz, todos esses sonhos da juventude, eles se convertem, né, naquilo que ela chamou de libação. O que significa essa libação? Porque a Joana, nesse texto, eu vou te dizer, meu Deus, eu digo, esse texto deu um trabalho para quem foi fazer a compreensão do texto, porque o texto todo é explicativo com aquelas letrinhas azuis. Olha, eu fico preocupada quando eu vejo um monte de letrinhas azuis, eu digo, meu Deus, é a Joana com pena da nossa ignorância do saber. E aí, coloque mais esse termo, vá dizendo o significado. Ela então usa essas libações destrutivas. O que seriam libações? O textinho lá já vem explicando. Libação é ato de mergulhar nas bebidas, né? Nas especialidades alcoólicas,
por prazer ou para se fazer brinde. Tudo se brinda, tudo precisa do álcool, né? Naquela efusividade de felicidade que a Joana diz que não precisa você ter o álcool para fazer em seu corpo uma alteração de humor, para você então demonstrar uma felicidade que é destrutiva e não uma felicidade que é aquela, né, que colabora, né, para a pacificação interior dos outros. Então, as pessoas começam logo na juventude a recorrer às drogas de todo tipo, ao álcool de todo tipo, e elas terminam tornando as suas conversas sobre vinhos, né, sobre outras bebidas alcoólicas, sobre tipos de outras drogas consumidas, como se aquelas porções fossem mágicas para afastar a dor e trazer essas pessoas para a alegria. Veja que ela começa o texto falando sobre isso, né? É uma dor que exaure, mas nós somos programados para a alegria, nós somos programados para a plenitude. A nossa reencarnação foi trabalhada para que a gente tivesse sucesso nas empreitadas que nós abraçamos, que já estavam delineadas, né, de antemão. A maioria de nós reencarna e quando morre, vou usar o termo morrer, né, que ele é mais expressivo, para não falar desencarna, né, que é mais um termo mais delicado, e quando a gente morre, então vamos fazer antes de morrer a catalogação da nossa existência e vamos morrer com culpas, com arrependimentos de tantas ações, tantas palavras ditas desnecessárias, ações sem necessidade nenhuma, porque lá na frente no texto ela vai nos aconselhar o silêncio interior, para não provocarmos essas dores que exaurem. E que para isso a gente precisa já ter conquistado uma porção de discernimento, conquistado pela nossa resistência, conquistado aquilo que Jesus nos ensinou todos os dias, que são as lições amorosas do amar a seu próximo como a si mesmo. Então ela vai dizendo que nós nos esquecemos que o organismo humano tem limites de resistência. O limite de resistência dos 20 anos não é dos 30, não é dos 40, não é dos 50, não é dos 60. E quando a década dos 60 se exaure, que nós vamos pisar na década dos 70, aí agora é aquela história, né? A mente quer, eu quero, enquanto espírito imortal, mas meu corpo não responde. Então eu preciso aprender, como a Joana nos ensina, a equilibrar corpo com mente, e mente no sentido de desejo e de vontade de realizar tarefas, de realizar coisas. Mas a Joana também nos aconselha, cuidado para que a gente não caia, né, na preguiça, nas desculpas, né, que ela chama de desculpas de todos os momentos, né, que termina sendo ruídos de alucinação na nossa vida. Já pensou quando você quer fazer uma tarefa em casa e você fica procrastinando? Toda pessoa procrastinadora sofre de ruídos de alucinação em sua vida. Porque se ela desenvolve a tarefa e ela resolve a sua tarefa de imediato, ela se livra daquela obrigação, se livra daquele dever, daquele dia. Então, eu tenho uma pauta de obrigações durante o dia que eu preciso realizar, que eu preciso fazer. Mas se eu já começo o dia na queixa, né, já pensando, o dia vai ser longo, eu tenho que ir para isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, a Joana nos ensina que a gente mergulha nesses ruídos de alucinação. E terminamos perdendo o dia da nossa existência. O dia. Como?
Cada um de nós temos vários dias transformados em décadas em nossa existência. Imagina a gente pensar quantos dias do ano de 2022 eu já perdi, né? Pela minha malemolência, pela minha procrastinação, pela minha preguiça, pela minha resistência em dar conta dos deveres do dia. Ela não está falando da existência, ela fala do dia. Então a gente vai pensar o dia de hoje. O que eu realizei no dia de hoje? Eu dei conta de todas as minhas obrigações? Eu cumpri os meus deveres com alegria? Eu realizei a mais do que planejei? Ou eu deixei várias tarefas para o outro dia porque estava desanimada ou desanimado? Olha quantas reflexões ela nos vai levando. Ela vai chamar para uma questão importante aqui, que é a questão da mente em desvario, para a gente observar se a nossa mente é uma mente que vive em desvario, que vive em delírio, né, em falta de lucidez, em tresvario, né, tudo é delírio na vida. Então você passou o dia inteiro, fez um jogo de manhã, passou o dia inteiro pensando que você poderia ser agraciado em ganhar naquele jogo. Então você começa a pensar o que você vai fazer, o dia foi embora, você à noite vai, o jogo corre e quando você vai ver o resultado, você perdeu. E aí a mente em desvario, porque estava em delírio durante o dia inteiro, ela diz, termina mergulhando nessa dor que exaure. Aí vai dormir sem dormir, vai dormir sem descansar o corpo, vai dormir sem descansar a mente e vai mergulhar nas aflições criadas por nós mesmos. Não é melhor, como diz a Joana, desenvolver o nosso trabalho com alegria, com acolhimento e dentro do nosso planejamento a gente poder acolher o que vier de fora, o que nos pedirem, né? Se dentro da sua correria do dia dá para você enfiar uma coisa mais duas necessárias que te pediram ou que você viu como necessidade, né, dentro dos seus afazeres. A gente precisa estar atento. A Joana diz que essa mente em desvario acolhe ondas de desequilíbrio vibratório de outras mentes que estão na mesma situação que você e termina desequilibrando você mesmo. Então não é só você com a mente em desvario, né, que gera ondas de desequilíbrio vibratório. Quer dizer, nós nos comunicamos pelas ondas vibratórias que emitimos. Cada onda vibratória, a pessoa está na paz, vamos botar no exemplo prático. Você hoje amanheceu feliz, alegre, deu bom dia para a natureza, para o dia, fez suas orações, pediu socorro para as horas que você viva, seja no trânsito, seja no seu trabalho, de inquietação, de chateação, de aborrecimento, para você não ficar estacionado nessas ondas de energias negativas. Mas aí ocorre lá um episódio que você fica com raiva. E essa raiva você começa a trabalhar ela de uma forma tal que ela atinge altos graus de ondas vibratórias que vão se conectar a outras ondas de raiva. Então você não é só mais Carmélia com raiva a partir daquele momento do fato que suscitou a raiva, porque agora eu viro multidão. Olha que coisa, porque muitas pessoas na mesma onda vibratória está conectada a mim, e aí nós seremos muitos para a gente se desligar dessa onda vibratória que é energia, que é trabalhada a partir dos nossos chakras, cada chakra num domínio de sistema biológico. E como a raiva é veneno, eu vou envenenando os meus chakras, desequilibrando o meu corpo e, ao mesmo tempo, fazendo parte dessa multidão. Vocês já pensaram nisso?
sobre essa questão que Joana diz, que enquanto a gente vai nessa onda de desequilíbrio vibratório, o nosso corpo biológico vai se deteriorando e junto com ele se deteriora a ponto, né, de através dos chakras, cuja origem está no perispírito, a gente termina também desequilibrando o perispírito. Por isso que nos surgem muitos espíritos, para os que têm vidência, né, os médios com vidência mais apurada, que veem pessoas com feridas, com aleijões, né, horríveis, sangrando, desesperadas, porque esse desequilíbrio foi tão grande, vibratório, que atingiu os núcleos nascedouros dos chakras e desequilibrou tanto o corpo biológico, como desequilibrou o corpo que nós chamamos de perispírito. Perispírito é um corpo, é um segundo corpo, no qual se movimenta o espírito. Então, nós não vamos confundir, né, essa tríade aí que a gente está conversando, que corpo biológico é esse perecível, corpo perispiritual é um segundo corpo, e o espírito imortal que habita e comanda esses corpos. A gente perde um, mas tem um segundo, que é chamado de MOB, o modelo organizador biológico, né, por alguns pesquisadores. Muito bem. A Joana diz que a gente se esquece de olhar para fora de nós e olhar que a natureza inteira e tudo lá fora exalta o Criador. Tudo exalta. As flores, os pássaros, os animais domésticos, por onde a gente passa, né, nós encontramos coisas lindas espalhadas por aí. A gente vai olhando a nossa cidade, se ela é bem cuidada, se ela é descuidada, né, pela população que vive nela, pelos órgãos públicos que tomam conta da nossa cidade. Ela diz: se olharmos para o céu, veremos diamantes fulgurantes. A Joana é assim. Ela diz que é o amor de Deus, né, as irradiações do amor divino, mimetiza tudo. O que é mimetizar? Né? Assume a forma de acolhimento, de carinho, de equilíbrio, de felicidade. Tudo é mimetizado pelo amor de Deus. Nós, é que nem nossa ignorância, não conseguimos enxergar a beleza de um amanhecer ou de um pôr de sol. Então, a Joana nos chama a atenção para que a gente esteja atento para a vida em sua plenitude. Por isso o livro se chama Vida Plena. Nós espero que tenhamos alcançado essa vida plena que a Joana nos ensinou nesses 30 capítulos. Ela faz o seguinte, uma pergunta, aqui na segunda parte do livro dela. O que é que aniquila a sua paz? Vocês já pensaram nisso? O que é que destrói a minha paz? O que é que destrói a paz de vocês? Ela diz que o que destrói é a insatisfação. Olha que carta linda ela está escrevendo para nós. A gente precisa, então, pensar em nossa insatisfação. Se eu tenho um emprego, eu estou insatisfeito com ele? É com as tarefas do emprego? Ou eu estou insatisfeita com as pessoas com quem eu convivo no meu trabalho? Ela já vai nos ensinando a discernir. São as tarefas do seu trabalho ou são as pessoas que são os seus colegas de trabalho? Vê aí. Se você está insatisfeito no seu núcleo primário familiar, você está insatisfeito com quem? Com o companheiro ou com a companheira? Com os familiares do companheiro ou com os familiares da companheira? Você está insatisfeito com os filhos, com o comportamento dos seus filhos? Você está insatisfeito com o quê? Procure dentro de você, porque a Joana vai dizer, a insatisfação, ela é filha da inveja. Olha que coisa.
A insatisfação é filha da inveja. Então, você tem inveja do que ou de quem? Veja bem. E da corrupção interior. Sabe quando a pessoa tem uma aparência de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa séria, mas no íntimo dela ela é uma pessoa corrupta? Então, é uma pessoa que, vamos usar o termo da moda, é uma pessoa cuja vida é um eterno fake news, é uma eterna mentira. É o que ela diz, o que ela demonstra, não é a verdade que está dentro dela. Ela não demonstra ela demonstra aquela alegria, mas no fundo, a realidade dela é outra. Por isso que os espíritos inferiores, ignorantes, estão a serviço dos inteligentes, mas ainda inferiores. E eles sabem distinguir pelo cheiro que exala a nossa aura, né, pela coloração da nossa aura, em que onda vibratória nós estamos. Eles sabem. Eu me lembro de uma tia minha, que é algo prático aqui para a gente meditar sobre isso, em que uma vizinha em Salvador, lá no bairro da Liberdade, fez um trabalho de magia negra para ela. Porque essa senhora estava querendo o marido dela, né? E o marido com uma certa resistência de pular aquela cerca, né? Ele estava com aquela certa resistência e ela então recorre a uma magia negra para isso. E não deu certo. Uma outra pessoa indo visitá-la, que ela costurava, e tendo vidência, né, mas que ocultava das pessoas, ela não falava sobre isso, porque era evangélica. E em sendo evangélica, ela tinha medo que o pastor e as pessoas companheiras entendessem que ela via o diabo. Ela chegando na porta para pegar uma roupa já feita, né, um vestido, ela viu na porta da minha tia 2 seres horríveis sentados no passeio. E eles viram que ela viu. Aí ela pediu com licença, entrou, conversou com minha tia. Disse: fulana, você anda se sentindo mal? Ela disse: não, a minha casa é a casa de Deus. Eu leio a Bíblia toda manhã, eu faço ano bíblico. Eu costumo não guardar em meu coração ódio e mágoa. Eu costumo diluir e me esquecendo e procuro fazer o bem para as pessoas. Ela era realmente assim. E quando a senhora saiu, a senhora ouviu uma conversa dessas 2 criaturas sentadas no passeio, que dizia assim: nós já tentamos penetrar na casa dela até pelo telhado, era telha de barro, e não conseguimos, porque a casa dela é protegida por uma tela que a gente não consegue passar. Olha que coisa. E aí depois, essa vizinha, né, conversando com essa tia minha, que ficou viúva, aí minha tia explicou, né, essa vizinha não, essa senhora que foi pegar a roupa lá, foi pegar outra roupa e contou isso que viu. Aí minha tia disse assim, que era evangélica também, né, disse: quando a gente anda com Deus de coração, a gente se protege e encontra anjos que protegem a nossa casa e a nossa vida. Né? Eu já imagino quem fez isso. Olha que coisa. Então a Joana diz assim: ela tinha paz? A minha tia tinha. Ela vivia num reduto de paz, porque ela não tinha corrupção interior, nem ela invejava ninguém. Ela vivia em sua simplicidade, né? Costurando, fazendo suas roupas para ajudar a sua família, ajudar os seus filhos e ao próprio marido. E se viu no meio dessas circunstâncias. Então, eu lendo essa lição, eu lembrei muito desse fato, da minha juventude. Eu, então, entendi,
Lindo esse texto, a fala, né, daquela moça que foi pegar os vestidos e as circunstâncias que levaram minha tia a dizer isso. Na minha casa tem paz, no meu coração tem paz. Está vendo? A Joana vai dizer isso, né? O que é que aniquila a sua paz? A insatisfação. E o que é a insatisfação? A insatisfação é filha da inveja e da corrupção interior. Então, são duas coisas para nós fazermos uma análise minuciosa. Se o que é que eu invejo? Se eu invejo, eu sou uma pessoa corrupta interiormente? Quem sou eu? Só você mesmo vai saber. Só eu mesma sei, né? Quem sou eu? Ela disse que tanto a inveja como a corrupção interior vai gerar uma tremenda competição que torna a pessoa infeliz. E quando você compete, você vai dizer assim, o verbo competir é complicado, né? Você vai dizer, eu compito, né? Porque, pode olhar na nossa gramática. Eu compito porque eu quero ter coisas, porque eu quero ser alguém de destaque. Ó, eu quero ter as mesmas coisas que fulano e fulana, eu invejo e, portanto, eu tenho uma corrupção interior. Olha o trecho dessa carta de Joana. Mas ela diz assim, olhe em derredor de você, olhe em derredor. Existem espíritos queridos. Olha que lindo. Depois dela dar uma explicação dessa, que nos faz parar para refletir. Olha o que ela diz. Olhe em derredor. Existem espíritos queridos. E anotareis os paradoxos, em que a maioria dos humanos estamos neles, né? E a maioria desses humanos estamos nele, porque nós estamos assim, nos acotovelando nesses paradoxos da vida, entre querer a paz e ser um corrupto interior, entre querer a paz e ser um invejoso. Então, ela diz que ela transforma a nossa vida, que é para a felicidade, para a plenitude, para a alegria, numa vida tormentosa. É a hora da gente parar. A minha vida é um tormento, então vamos procurar as causas. O que é que tira a minha paz? Muito bem. Aí a Joana diz, não se deixe atrair pelas vitórias de Pirro. Ó, ela foi lembrar aqui de um dos grandes enfrentadores, né, da tese romana, uma tese que realmente se transformou em realidade, que era da conquista de terras e subjugação dos povos, e Roma fez isso, né? Mas o Pirro não é o Pirro de Élida. Existem dois Pirros na história. Pirro de Élida foi um filósofo que criou a escola cética. É diferente desse Pirro que as pessoas dizem assim, cuidado, você está entrando nisso aí para não ser igual às vitórias de Pirro. Aí a pessoa confunde com Pirro de Élida. Ah, Pirro foi aquele que criou a escola cética. Não, não é esse Pirro. O Pirro, ele ficou famoso, ele era um opositor aos métodos de Roma. Ele fica famoso por inúmeras batalhas que ele teve com os exércitos romanos, e as vitórias que ele tinha eram exauridas. Por exemplo, nas vitórias, ele perdia tantos soldados, que um dia ele disse, se nós continuarmos tendo essas vitórias com perdas tão grandes, tão profundas, né? Dizimação das mulheres, das crianças, dos idosos, dos soldados, um dia eu voltarei para a minha terra sozinho. A terra desse grande general, opositor aos métodos romanos, era Épiro. E Épiro era um local, né, que ficava ali pela costa da Turquia. Então ele dizia isso, né? Um dia eu ficarei sozinho. Essa é a lição de Pirro.
É, ele vai dizer isso. Outra vitória igual a essa, né, de tantas perdas, eu acabarei voltando para Épiro sozinho e acabado, porque essa não é uma vitória que traga alegria e que traga conquistas. É uma vitória sem alegria e sem conquista. A Joana faz essa comparação, que adianta você ter destaques, ter objetos e coisas, né? Ser apontado como vitorioso na vida. Ela diz que vai ser igual a vitória de Pirro. Você vai acabar sozinho. Porque se você não tem paz interior, você não tem amigos. Você vai ter amigos da bebida, você vai ter amigos da farra, você vai ter amigos dos brindes, porque você está trabalhado na inveja e na corrupção interior. Então, a vitória que você vai querer e vai enxergar e vai ver na vida é uma vitória de Pirro. Você vai terminar a vida sozinho, porque não existe alegria, não existe verdade na sua existência. Você está vivendo o homem no mundo, porque você é do mundo. Tá vendo aí? Então, tudo começou, né? O Pirro, ele nasce. Foi uma vitória, foi uma vitória, foi a batalha de Heracleia. Isso eu fui pesquisar para ver qual foi a primeira batalha dele. Foi nesse território chamado Heracleia, em 280 a.C. Esses Pirros nasceram antes de Cristo, os dois, mas não vamos fazer confusão entre eles. A Joana vai nos chamar a atenção que nós vivemos uma hora gravíssima da sociedade terrena. O livro é de 2021, não é? E a gente está em 2022, não é? Então, nós estamos dentro dessa hora gravíssima aqui na Terra. Então, mas ela vai dizer assim, olha que coisa linda. Estais todos chamados a trabalhar na vinha de luz do Senhor. Todos chamados. Então, como é que você está aí em sendo chamados? Você está ouvindo os ruídos da alucinação de Pirro? Ou você já mergulhou no trabalho de servir e segue intimorato e intemerato? Intemerato não tem temor. Intimorato, eu não desisto. Né? A Joana diz, olha, a gente precisa ter um cuidado danado com uma questão aí, né, do nosso comportamento, que é uma coisa que ela vai falar o seguinte. Deixa eu ver aqui, porque eu fiz um apontamento aqui. Ela fala sobre esses requisitos, né? Quando ela diz assim, cultive a alegria, esparza esperança e consolo. Você cultiva a alegria? Ou você cultiva a irritação, a tristeza, o aborrecimento? Né? Você cultiva, você espalha a esperança, você dá conselhos de esperança? Calma, vai passar, tudo passa. Amanhã é um outro dia, as coisas melhoram, você tem que se melhorar por dentro, você tem que esperar, pedir, as coisas melhorarão, né? Você tem que espalhar consolo para você e para os outros, por onde você passar. Acolha os corações. Todos nós sofremos, todos. Use palavras doces, né? De carinho, gestos de carinho, para você acumular tesouros inalienáveis em seu coração. E ela diz outro conselho, uni-vos em família, porque não adianta você ser tudo isso lá para fora e em família você ser um vulcão que desarmoniza, né? Por isso que ela fala que brilha a vossa luz e que a hora também é essa hora grave da sociedade. Ela diz o seguinte, requisitos para você continuar no seu posto de trabalho. Você terá que dar, para trabalhar na vinha do Senhor, testemunhos de fidelidade. Então, eu sou evangélica e eu ando por todas as igrejas evangélicas. No Brasil, dizem que abrem mais de 400 por dia. Muito bem. Como consegue?
e para lugares tão diferentes, com orientações diferentes, com falas de pastores diferentes. Você é espírita e vive de grupo em grupo espírita, de centro em centro espírita. Fala mal de um, fala mal do outro, joga um contra o outro. Quem é você? Olha a corrupção íntima que está dentro de você. Ela disse esses testemunhos de fidelidade, porque serão exigidos de nós todos, nesse momento grave da sociedade, renúncias e silêncios íntimos. Ouviu aqui, ali deixou. Há renúncias. Eu não pude ir para o estudo não, porque eu fui numa festa de aniversário. O que era mais importante? A festa de aniversário ou o estudo? Se a festa de aniversário era tão importante, você vai mais cedo, dá um abraço, leva uma lembrança, né, um buquê de flores, o que você quiser presentear o outro, e vem a tempo para o seu estudo. Você pode fazer as duas coisas. Mas olhe para a sua corrupção interior. Você queria estar na festa para estar em festa, como diz a Joana, não é? Cuidado para você não diminuir o seu entusiasmo, nem a aventura por haver sido convidado e não aceitado. Pai, aí eu parei aqui. Quantas vezes eu fui convidada para um trabalho, para um estudo, e eu não aceitei. E aí eu fiquei olhando assim, quantos eu fiz isso? E quais as razões pelas quais eu fiz? Foram muito poucos. Muito poucos. Porque a Joana vai dizer o seguinte, que nós estamos ainda no ter, no gozar e no reter. Eu tenho, eu gozo e eu retenho. Eu não quero que ninguém morra na minha família. Vocês já ouviram isso? Eu sou espírita, eu entendo o processo do morrer, ou eu sou católica, ou sou evangélica, mas eu entrego a vida a Deus que me deu a vida, então tudo é dele, pertence a ele, tudo que nasce, cresce, desenvolve e morre, e volta para um novo ciclo de renovação, mas eu não quero que meu pai morra, minha mãe, meus filhos, meu companheiro, minha companheira. Que loucura é essa, minha gente? Isso é uma alucinação. Essa questão do reter. Eu quero reter ali junto de mim. Eu estou com meu familiar ali acamado, doente, terminal. E eu quero reter aquele corpo imprestável. Né? E a pessoa moradora do corpo já em ânsias de querer retornar, não importa, voltar para Deus, não importa para que lugar queira retornar. E eu querendo reter pelo meu egoísmo enorme de estar ali, mórbido, um egoísmo enorme, mórbido, observando a pessoa e perdendo as forças vitais devagarinho. Isso é terrível. A Joana nos pede cuidado, cuidado, tende ânimo e dai-vos ao amor. Olha, meus queridos, como a Joana termina esse livro, tão lindo. E lições ficaram em mim, como esses ruídos de alucinação que estão no mundo, e eu quero ver se estão dentro de mim. Como essa questão da hora gravíssima da sociedade terrestre que nós estamos vivendo. Então a Joana diz, uma vez convidado, não é? A gente precisa compreender que se nosso entendimento já chegou ao ponto de estar no trabalho, de aceitar o trabalho, sem tergiversação, né? Sem tergiversar de hora nenhuma, se você já está lá dentro, não desista. Mas se você está à procura de uma iniciação, comece a sua iniciação e não fique dando desculpas para não começar o seu processo de modificação interior.
Então, que Jesus nessa noite nos abrace. Joana, muito obrigada, minha irmã, pelo esforço que nós fizemos coletivamente, eu e os amigos e amigas, né, que querem também aprender com você, minha irmã Joana, os seus profundos ensinamentos, essa professora querida e amada que aí está. Então, muita paz para todos, um abraço carinhoso e muita ternura espalhado nesse grupo de amor. Então, até a próxima e que Jesus nos acolha em seu coração.